Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos lá para um assunto que é polêmico, mas nada que eu já não esteja acostumada, tá? Geralmente quando você pensa, reflete a respeito de alguma coisa que incomoda o sistema como ele funciona, incomoda muita gente. Então, mas é preciso tocar nesse assunto que eu já comecei a introduzir através dos meus stories. O que leva as pessoas a escolherem a área da saúde como profissão? Então, se você tem alguém que conhece alguém que ainda vai prestar vestibular, está sendo estimulado pela família a escolher determinada profissão, pretende ir para a área da saúde, marca essa pessoa ou manda esse vídeo para essa pessoa porque vai ser importante, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a área da saúde ela é conhecida como uma área que gera um certo status, certo? É legal você ser chamado de doutor, doutora, né? É legal você ser reconhecido, você poder dizer que usar jaleco, né? São coisas assim, parece bobeira, mas influencia muita gente sim a querer ir para a área da saúde e muitos, inclusive muitos pais a estimularem os filhos a irem para essa área, mesmo sem avaliar o perfil dessas pessoas. E também tem a questão financeira, tá? A área da saúde, determinadas áreas, realmente elas geralmente tem um reconhecimento financeiro maior. Então, motiva muita gente a fazer essa opção. Mas, será que isso impacta na promoção de saúde como um todo, no geral? Porque o que acontece? A grande maioria acertou lá no show do milhão, né? Vocês, parabéns, vocês ganharam a chance de se expressar. Tá? Realmente, a função do profissional de saúde é promover saúde, certo? Primeira, função primordial, tá? Mas parecia óbvia essa questão, né? Tipo, não tem erro. Mas será que isso é o que acontece no dia a dia, na realidade? Olha, como profissional da saúde, trabalhei 9 anos na área desde a minha formação. Não estou trabalhando, não significa que não irei trabalhar novamente, tá? Eu vejo assim que não funciona muito bem desse jeito a questão de prioridade, tá? Só que isso, como eu disse, já vem lá de antes de você entrar nessa área, tá? Por quê? Porque os pais falam para os filhos que é legal ser doutor, que ele tem que ser doutor. Ele tem que ser doutor. E geralmente as áreas que as pessoas são chamadas de doutores são área da saúde, especialmente medicina, odontologia e direito. São 3 áreas assim que historicamente foi atribuído esse título de doutor para que qualquer um que tenha formação nessas áreas. Então, a criança, ela já cresce com essa vaidade, tá? Ai, quero ser doutor, quero ser doutor. Tá. Perceba que o foco inicial é ser chamado de doutor, é ter reconhecimento. Segundo, paga bem. Ah, é uma área que paga bem, médico ganha bem, dentista ganha bem, é tudo rico, é tudo... Eu estou citando essas 2 profissões porque são as que são mais geralmente faladas, pelo menos foi o que eu mais ouvi lá atrás. Detalhe que eu não fui estimulada a nenhuma das 2, tá? Eu fui estimulada a terceira, direito. Ok, criança cresce ouvindo isso. Aí ela entra no colégio, existe aquela competitividade natural entre os colegas, o que você vai ser, o que você vai ser, o que você vai ser, e todo mundo quer ser o melhor. Ok, independente de perfil também, mas porém isso não é para todo mundo, tá?
Isso não é para todo mundo, mas acontece numa escala muito grande. Aí ele entra na faculdade. Lá na faculdade, por mais que na primeira aula, aconteceu comigo pelo menos, na primeira aula, o coordenador do curso já chega e fala: olha, quem aqui tá querendo ficar rico, pode sair da sala e prestar o vestibular de novo para outra área, não vai ficar. Por mais que ele diga isso, ou seja, não é o foco no meu caso, da odontologia, ninguém fica rico, durante o decorrer do curso, as coisas vão mudando um pouquinho, sutilmente. Por quê? Porque você começa a se deparar com os profissionais, os seus professores. E são pessoas que têm mestrado, têm doutorado, têm pós-doutorado, têm um monte de especialização e currículo. E você começa a admirar aqueles profissionais, certo? Então você quer ser como eles. Mas se você parar para pensar, para analisar com critério desde essa época, será que esses próprios profissionais já estão formando profissionais para promoção de saúde, que é a função da área da saúde? Ou será que eles estão formando profissionais para realmente ter reconhecimento e ganhar dinheiro? Tá? E isso são coisas sutis. É aquele comentáriozinho que tal área da odontologia dá mais dinheiro, você vai poder ganhar mais fazendo implante, fazendo prótese, fazendo estética. Reconhecimento social e perante os próprios profissionais também. Para determinados cursos vai chover de gente querendo fazer. Se você formou em odontologia, fez especialização em uma determinada área, vai abrir um curso, vai um monte de gente querer fazer. E outros nem tanto, tá? Então, esse tipo de comentário vai moldando o perfil do profissional desde a faculdade, tá? Você pode perceber isso, eu percebi muito claramente isso com a minha experiência também. Enquanto eu estava na faculdade, o que acontece? Existiam os vários professores, todos com mestrado, doutorado, nem todos com doutorado, mas grande parte. Né? Então, geralmente esses profissionais, eles tendem a acreditar que a função deles ali é pressionar o aluno ao máximo para ele tirar nota, tá? Mas como é que ele faz esse tipo de pressão? É através de conhecimento? É através de critérios de avaliação? Nem sempre. Geralmente não. Na minha experiência pessoal, é curioso. A única matéria que eu me recordo que tinha um critério específico determinado para avaliar o acadêmico era saúde coletiva. Na disciplina de saúde coletiva havia um critério já pré-determinado do que valia o quê, quantos pontos valiam cada procedimento que você realizava desde chegar na hora na sala de aula. Então chegou na hora, tem o material, tá com a roupa completa, né, com o equipamento de proteção individual completo, domina a técnica, isso, vários outros, até chegar a 10, de 0 a 10, ok? E adivinha só, era uma das matérias que as pessoas menos gostavam de fazer. E mais, saúde coletiva é uma das matérias, das especialidades que tem o menor índice de adesão depois da formação. Tanto é que não é fácil achar um curso de saúde coletiva presencial. A maioria é EAD, é à distância. Entendeu? Então, a área da saúde, para promover saúde, menor adesão, saúde coletiva. Eu tive uma experiência pessoal, quando eu fui fazer a minha especialização,
meu TCC, trabalho de conclusão de curso, que muitos conhecem como monografia também, eu queria ter feito em saúde coletiva e procurei um profissional, um professor, orientador da área, né, de saúde coletiva. Porém, dá trabalho. Tiveram alguns colegas que fizeram. Mas no meu caso, eu acabei optando por fazer em endo, em canal. Foi ótimo, maravilhoso. Aprendi bastante coisa, né? Inclusive, estava sendo... A pesquisa era para desenvolvimento de um cimento obturador mais acessível para a população. Tá? Mas, enfim. Realizei o meu TCC, ok. Depois disso, queria fazer especialização em saúde coletiva. E as coisas que eu mais ouvi de todas as pessoas que eu perguntei. Não faça isso, saúde coletiva não dá dinheiro. Não dá dinheiro, você vai ganhar pouco, você vai... Chega a falar no nível de vai passar fome. E não é uma realidade, Porém, tem um detalhe. Não tem espaço para todo mundo trabalhar. Tá? Não tem. Os concursos não são amplos na área da saúde coletiva, tá? E é engraçado, para odontologia, engraçado que isso não incomoda as outras áreas da saúde, sendo que desde o princípio que você entra numa faculdade da área da saúde, é falado: o ser humano é um corpo completo, um sistema depende do outro, não tem como separar, etc. Mas isso só na teoria, porque na prática isso não acontece, tá? Existe esse jogo de status e conflito de status também entre as profissões. Médico é mais importante, dentista é mais importante, fisioterapia, nutrição, não sei o quê. Parece que são subunidades da área da saúde, assim, subclasses da área da saúde, entendeu? Sendo que hoje a gente vê aí, perante essa pandemia, UTI e tudo mais, quem tá botando a mão na massa também, fazendo diferença também: fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar, instrumentador, tudo que você pode imaginar, todas. Quando você vai parar lá no hospital, tá? Não tem o médico que vai resolver tudo. Não, cada profissional vai resolver a sua área. Mas, historicamente, existe essa predisposição das pessoas a valorizarem mais uma profissão em detrimento da outra. Tá errado. Mas quem é que tem que lutar por isso, se não é o profissional da saúde? Mas o que você vê hoje? Em meio à pandemia, o que os profissionais estão ainda focados em falar todo santo dia no Instagram, nas redes sociais? Procedimento estético. Mas eu não sou médica. Mas eu não... Você tem uma responsabilidade. Você foi formado na área da saúde. Todas as profissões da área da saúde têm a disciplina de saúde coletiva lá. E digo mais, para você se formar, você usou como instrumento a população. Um dentista não se forma se não tiver quem ele atender. Lá na faculdade, na federal, nas federais, atende pelo SUS. A população, livre demanda, quem chegar lá com problema tal vai ser atendido. Então, assim, cadê a sua retribuição? Mas ele já recebeu ali na hora do tratamento. Sim, ele recebeu, mas antes dele receber o tratamento, você já estava recebendo da sociedade a oportunidade de estar estudando ali, né? Na Universidade Federal, sem pagar nada, só pagando o seu material, os seus pertences, que não é barato também, tá? É outro detalhe, assim, da área da saúde que nivela quem entra, quem não entra, quem fica e quem sai. Tá? Posso dizer com conhecimento nesse assunto, porque fui uma das que entrou e conseguiu se formar com muita ajuda, sim, porque não são cursos acessíveis financeiramente também pro acadêmico,
tá? Ok, conheço alguns casos de outros profissionais também que passaram pela mesma situação. Então, você usou a população para se formar. E agora você acha que não cabe a você fazer o seu papel, promover a saúde, tá? Não cabe a você parar um pouquinho e avaliar se isso aqui é etiqueta de tosse cabível para esse momento. E falar sobre isso, eu não vejo, recentemente eu não tenho visto os profissionais que eu conheço da área da saúde, não quer dizer que eles não estejam trabalhando nessa área, mas formação de saúde coletiva, os mestrandos, abordando esse tipo de tema, colocando a cara, né, ali para a população, para orientar de maneira larga, ampla, tá? Porque quanto mais a gente bater nessa tecla, ainda vai ser insuficiente. O Brasil é um país a cultura é muito limitada aqui, no geral, sabe? As pessoas têm dificuldade de adquirir novos hábitos, né? De puxar para si a responsabilidade. Então, se a gente puder martelar o máximo possível, melhor. Mas não é o que você vê. Não é o que você vê. E pelo contrário, parece que quem quer agir por esse lado tá, tipo assim, tá saindo do curso natural das coisas, que é se formar na área da saúde, ter um consultório próprio e ganhar dinheiro. E tipo assim, e manter esse foco, continuar mantendo meus pacientes. Aí o que acontece? Alguém lança alguma notícia falando que é perigoso ir no consultório odontológico porque você vai pegar Covid-19. Aí todo mundo se mobiliza. Ah, não, que absurdo, que não sei o quê. Mas na hora de exigir que os cuidados para o atendimento sejam realizados, o que você fez? Você ficou quieto. Você, tipo assim, cada um sabe do seu. Cada um sabe do seu. Se aquele profissional tá usando, se aquele não tá usando. Você novamente transferiu a culpa, a responsabilidade a sua responsabilidade de conscientizar as pessoas, sabe, sobre o perigo ou não, o que está sendo feito para minimizar o perigo ou não, para botar a culpa em um terceiro que é de outra área que foi falar que, entendeu? Só que isso acontece desde a faculdade, tá? Desde a faculdade, quando o professor, sem critério nenhum, dá uma nota para o atendimento do acadêmico. O acadêmico foi lá, o paciente chegou, eu quero fazer uma restauração. Aí o acadêmico foi e fez a restauração e o professor deu 2, nota 2 para aquela restauração e acabou, foi por isso mesmo. O paciente foi embora e tchau, nunca mais, adeus. O importante era dar a nota. Foi um dos questionamentos que eu fiz na época da faculdade e ganhei muita antipatia por causa disso, né? Mas peraí, se eu fiz um tratamento num paciente que gerou uma nota 2, significa que eu fiz mais mal para ele do que bem, certo? E o que o professor vai fazer com isso? Nada. Ele, o responsável pela disciplina, não vai chamar o paciente de volta e ele refazer, ou o acadêmico refazer com a orientação, supervisão do chefe da disciplina? Não. O importante é a nota. Entendeu? O importante é a nota. Da mesma forma que o professor passa meses dando aula de um conteúdo complexo, aí ele vai lá e na hora da prova teórica coloca uma pergunta só de um tipo de procedimento que nem é mais utilizado rotineiramente no exercício da odontologia. Para quê? Para ganhar fama de essa disciplina é difícil? Qual é o intuito disso? Qual é o crescimento nisso? Que profissional que você está formando? Tá? Quantas vezes, mais de uma vez, eu observei dentro da faculdade de odontologia
acadêmicos desesperados, chorando, fazendo coisas até piores do que isso, tá? Por causa do clima que eles eram sujeitados lá dentro da universidade. Já tendo se esforçado para passar no vestibular, né? Atender todos os requisitos, mesmo assim eles eram massacrados lá dentro, com um ambiente totalmente desagradável. Não eram em todas as disciplinas, tá? Não eram em todas as disciplinas. Mas isso aí gerava o quê? Omissão dos colegas. Essa omissão que você vê hoje, tá? Na odontologia, as pessoas vendo outras pessoas atenderem inadequadamente para a realidade de hoje, já acontecia lá na universidade. Por quê? Porque eu não quero comprar briga com tal professor, porque senão ele vai me dar nota baixa e eu vou ficar aqui. Não vou me formar. Ou eu vou perder a chance de participar de determinado projeto, que é de determinado professor, que vai me dar um currículo bom, que... Agora, se eu começar a exigir, eu vou prejudicar fulano, beltrano, ciclano, vai ficar feio pra mim, eu vou queimar minha imagem com A, B, C ou D. Ou seja, existe a preocupação primordial, que a gente começou a conversar, em promover saúde, ou manter o seu ali quietinho de boa, intacto, é aquele famoso prego que se destaca, leva a martelada. Eu vou ficar na minha, vou passar despercebido, vida que segue. Vamos ver o que vai dar isso aí. Então, nossa, esse assunto é tão longo, tão extenso, que assim, precisaria de uma série para realizar, para falar sobre tudo. Tudo que envolve essa questão da escolha da profissão, das profissões da área da saúde por status. Precisaria de relatos, sabe? De pacientes que sofrem o atendimento desses profissionais, tá? Que se dizem atendimentos humanizados, tá? Não... Para mim, humanizado é bem mais amplo, né? Então, e claro, eu já me incluí em muitas dessas falhas, eu já me incluí. Sim, com certeza. Porque realmente, quando você é um jovem, que você precisa... muitos não precisam, tá? A área de saúde é conhecida por ser uma área de elite. Elite, tá? Nem todo mundo tem condição para fazer um curso na área de saúde. Principalmente medicina e odontologia. Mas ok. Muitos precisam se formar e ganhar dinheiro. Realmente, para se sustentar, para poder fazer uma especialização que não é barata. Não é barata, tá? Não é barata. É uma especialização, a minha eu paguei em torno de 40 mil, tudo, por aí. 2 anos, recém-formada, sem ter patrocínio, patrocínio também. Então, assim, é um assunto que as pessoas precisam começar a avaliar, porque o impacto não é direto só nos profissionais, não, é na população como um todo. O profissional da saúde, ele era para promover saúde em larga escala. Não é o que acontece. Não é o que acontece. E se você estimula esse tipo de comportamento dentro da sua casa, e depois fica difícil você vir nas redes sociais e reclamar que o SUS isso, o SUS aquilo, lá não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, aquilo. Mas não é a prioridade. Não é a prioridade. Entendeu? E o que tem lá é o reflexo da prioridade das pessoas. Do que as pessoas entendem como as profissões da área da saúde. Então, se você se identificou com alguma dessas situações, se você tem algum relato, fulano foi lá no posto, tinha isso, não tinha aquilo, profissionais, aquela máfia dos médicos, né, da digital lá, não sei o quê, comenta, compartilha, manda para os seus conhecidos e vamos começar a tocar nessa ferida aí que precisa, hoje mais do que nunca, tá escancarado aí na nossa cara que precisa, tá? A dificuldade dos profissionais de saúde em promover a saúde. Ok? Muito obrigada. Provavelmente eu vou tocar nesse assunto mais de uma vez, tá? Mas vão acompanhando aí.
Tchauzinho.